Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você configura um alarme de CPU para uma instância que você tem dentro da AWS. Então é comum às vezes a gente criar um servidor e o nosso trabalho às vezes não é uma infraestrutura. Mas mesmo assim é importante que a gente monitore esse servidor para saber como ele se comporte. Por exemplo, se você tem um servidor com sistema web rodando, com WordPress ou qualquer outro site, você precisa ter uma ideia de como que está a CPU, como que está as métricas de disco, como que está a performance de modo geral. Tá? Memória também é bem importante, mas memória requer uma custom metric, que é uma métrica customizada, que eu também falei aqui já também no canal. Então, se você tiver interesse em configurar alertas para a memória, não deixe de ver os vídeos que eu falei. Mas como que você faz essa configuração? Vou fazer a configuração através da CPU, mas quando você tem um servidor, igual eu tenho aqui um Linux, poderia ser um Windows, tanto faz, aqui não tem diferença. Quando você vem na aba de Monitoring, ela tem algumas métricas que já são as padrões, não são as customizadas, que já vêm por default. Então tem CPU, disco, também a parte de rede, como que ela está se comportando, créditos, caso você use uma família T, né? Enfim, então aqui a CPU, note que ela está bem baixo em quantidade de CPU. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou primeiro de tudo criar um alarme para nos avisar caso essa CPU fique alto. Depois a gente vai entrar no servidor e forçar que essa CPU ela comece a ficar em 100%. Então vamos lá. Primeiro de tudo, para configurar um alarme, como aqui já diz, tem esse Create Alarm. Você tem dois lugares que você pode criar esse alarme. Você pode criar ele através da console do CloudWatch ou através do painel de EC2. Então aqui eu já estou através do painel do EC2, que ele é o mais user-friendly, é o mais fácil. Então você só precisa clicar em Create Alarm. Quando você clica aqui, a primeira coisa que ele fala é, ok, você pode configurar um alarme para fazer alguma ação, mas quem ele vai notificar? Então por isso, ó, mandar uma notificação para quem? Você manda notificações para SNS, que é o Simple Notification Service. Eu já tenho alguns SNS criados aqui. Caso você ainda não tenha, você tem que colocar aqui em Create Topic. Então você clica em Create Topic, você coloca aí qualquer coisa. Então vou colocar aqui qualquer coisa, Topic. Aí você coloca um e-mail. Ótimo. Então ele vai já, quando eu criar esse alarme, ele já vai registrar esse SNS. Aqui eu tenho também a opção que, baseado na quantidade da métrica, eu consigo tomar uma ação no servidor. Então, poderia terminar esse servidor quando ele chega em 100% de CPU, poderia rebootar esse servidor, poderia parar ele, poderia fazer um recover dele da última imagem e assim por diante. Mas eu não vou tomar nenhuma ação. Então, qual que é a regra aqui? Então, esse é o gráfico da CPU e eu posso colocar assim, ó. Quando ele estiver na média de CPU maior ou igual a 80%, por pelo menos 2 pontos no gráfico dentro de 5 minutos, eu quero que esse alarme seja executado. Então, você entendeu como que é? Deixa eu explicar agora parte por parte. Então, a média, a gente vai por média, poderia ser por máximo, mínimo, de métricas de CPU. Tem outras métricas aqui, olha, que você pode utilizar, mas eu vou deixar CPU. Se for maior ou igual, poderia ser menor, igual ou só igual. Enfim, tem as opções aqui. Na verdade, não tem só igual, mas tem essas opções aqui. Então, se for maior que 80%, que é bastante porcentagem de CPU, por pelo menos 2 pontos no gráfico. Isso quer dizer, nesse servidor eu tenho um Detailed Monitoring ativo, que é uma configuração que você ativa na hora que você cria o servidor, ou você simplesmente vem aqui em Actions e ativa ela, e dá um Enable. Ele tem um custo bem baixo, mas ele dá a possibilidade de você ter ter métricas de 1 em 1 minuto. Caso contrário, você vai ter métricas de 5 em 5 minutos. Então aqui, se eu colocar pelo menos 2 dentro de 5 minutos, ele quer dizer que 2 pontos no gráfico dentro de 5 possíveis pontos. Então imagina, eu tenho lá 1 minuto cada um. Se no primeiro ele chegou em 80%, ótimo, ele contou 1. Mas se nos próximos ele não ficar em 80%, isso quer dizer que foi um pico muito rápido. Logo, eu não quero que ele mande uma mensagem. Agora, se nesses 5 eu tiver 2 pontos consecutivos, e não necessariamente consecutivos também, ele vai mandar uma mensagem para mim. Isso quer dizer que não foi um uso temporário. Isso quer dizer que realmente ele é um uso muito maior. Não é só um pico de consumo de CPU. Então tá bom, já coloquei todas as opções aqui. Eu vou clicar em Create Alarm. Então o alarme já foi criado. Eu posso até abrir aqui esse alarme, clicando nele. Mas tá bom. Descendo um pouquinho, o
que acontece? Ele mostra aqui, tanto na coluna de alarme status, que está sem data, como aqui também ele mostra que está sem data. Isso porque, galera, ele não tem dado suficiente para começar a metrificar. É esperado, toda vez que você cria um alarme, ele ficar nesse estado. Então, aqui que eu cliquei, ó, ele apareceu aqui também, então ele também vai estar aqui, ó, insuficiente data. Mas logo, logo, ele vai mudar isso daqui para alguma outra coisa, que vai ser para o status ok, ou status de falha, caso ele esteja maior do que 80%. Mas ele não está maior. Então, eu estou dentro do servidor aqui, e olha só, a CPU dele está praticamente, né, zero. Então, ele está com 99,7% ou 100% idle. O que eu vou fazer, eu vou executar um looping nesse servidor, que esse looping ele vai forçar que eu consuma uma CPU inteira. Então, eu vou até duplicar essa sessão para vocês verem como que ele ficou. Esse é o servidor Linux que está lá. Então, olha só, aquela outra minha conexão começou a usar 100% da CPU. Ó. Agora, o idle está zero. Então, o que eu vou fazer, olha, o status mudou para OK. Eu vou pausar esse vídeo. E assim que ele tiver o primeiro gráfico, o primeiro ponto no gráfico, ó, atualmente ele está tudo baixo, tá vendo? O primeiro ponto no gráfico acima de 80, que vai ser daqui a um minuto ou dois, né? Depende da média, como é a média dentro de um minuto. Então, na hora que eu receber eles daqui, se estiver acima de 80, eu já vou ter recebido o e-mail, tá bom, galera? E tem só mais um ponto bem importante antes de eu pausar, é que você precisa no seu e-mail, então aqui no meu e-mail, olha, eu preciso vir aqui e confirmar, eu vou receber um e-mail de confirmação. Como eu criei aquele tópico, isso daqui não precisa todas as vezes, é só quando é a primeira vez que você cria um tópico com um e-mail. Então ele fala, ó, você quer se inscrever para qualquer coisa topic que a gente acabou de criar, eu tenho que clicar em confirmar, tá, pessoal? Então eu já confirmei, aí ele está criado. Então agora sim, quando ele criar o alerta, ele vai conseguir me mandar um e-mail. Caso contrário, ele não autoriza mandar esse e-mail, eu não iria receber nada. Então tá bom. Então aguardo você até daqui um minutinho. Pô, galera, eu voltei um pouco antes do tempo, porque eu queria mostrar como ele chegou, o primeiro ponto no gráfico, acima já dos 80%, ó, em 93%, porém, mesmo assim, ele não considerou como falha. Não considerou como falha, porque como nós configuramos 2 pontos consecutivos, ele não vai tomar nenhuma ação até que o próximo ponto aqui no gráfico não seja acima de 80%. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pausar novamente esse vídeo, eu volto assim que o segundo ponto aparecer aqui no gráfico. E note que ele vai sair de OK para falha. Na verdade, vai ser alarme o erro, tá bom? Então, até daqui a pouco. Pronto, galera, segundo ponto no gráfico apareceu e olha só o que aconteceu. Ele mudou de OK para em alarme. Então, agora eu posso vir aqui no meu servidor, parar isso daqui e aí ele vai sair de alarme para OK. Mas a mensagem eu já recebi no meu e-mail. Então, tá aqui, olha, o meu e-mail. Ele mostra detalhes de qual instância, qual que foi o erro, qual que é a configuração desse alarme e assim por diante. Então, eu consigo achar todas as informações que eu preciso por aqui. A configuração que a gente fez do SNS foi uma bem simples. Tem formas de você fazer configurações junto com alertas de celular, ou até mesmo integrar com um canal de Slack, ou até mesmo integrar com alguma ferramenta de monitoração que você tem, ou alguma ferramenta de incidentes para criar um ticket, porque você consegue executar Lambda, enfim, galera, as possibilidades são enormes. Então é isso daí que eu tinha para mostrar. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Se você curtiu, não deixe de dar um like. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, que eu estou sempre postando notícias sobre cloud em geral. Tá bom, galera? Então é isso daí, até o próximo vídeo.